Olá, meus queridos amigos homens e mulheres de prata. Dando continuidade a esse trabalho de 6 anos que nós estamos realizando e trazendo muita história para vocês, muita experiência e muito conhecimento. Mais uma vez estamos aqui, né? Colabora essa empresa de tecnologia, que eu vou falar para vocês já já o que que é. Nós vamos começar hoje o dia recebendo um amigo que está sempre frequente com a gente, mas ele foge da gente como nunca. O Ideval, um parceirão de 69, Seis. não, 6? Sessenta Pô, e o cara tá seis. roubando o jogo. Ideval é um querido, Ah, um executivo fantástico, que tem muita coisa para contar para a gente, principalmente de onde ele veio. Vocês conhecem Sabino? Eu não tenho a mínima ideia. Seja bem-vindo, Rival. É um prazer receber você. É muito legal você finalmente aceitar o nosso convite e dividir aqui as suas experiências. legal. Bom, antes de mais nada, agradeço aí, Cuca, pelo convite em poder dividir um pouco da minha história aqui com vocês. É um prazer. Fazemos parte aqui do Homens e Mulheres Prateados aqui, então acho que dividir um pouco. Começando aí pelo Sabino, né? Porque acho que talvez não seja uma cidade muito conhecida por todos, mas Sabino fica aqui Pô, Megalópolis do estado de São Paulo. Para. Pô, Ela fica aqui no interior de São Paulo, né? Ela fica próxima aqui a Lins. Lins talvez seja uma cidade é, mais, mais conhecida, mas ela aqui é bem no interior de São Paulo, né? É Sabino. Eu nasci lá, né? Nasci em Sabino. É, meu, eu vim para cá precisamente com 9 meses de idade. Nossa, nasceu e veio embora. É isso aí. O meu avô é um sitiante e tinha uma família grande, como todo sitiante. E quanto mais mão de obra, né, melhor para ajudar um sitiante, né? É um sitiante Você modesto. escapou dessa. E aí meu avô tinha 16 filhos, né? Meu pai é um deles. E cada filho, quando o filho casava, ficava um período ainda no sítio, mas a hora que via, eu tenho mais duas irmãs, uma irmã mais velha que eu e uma mais nova, mas era passava um período O quando que que vocês produziam a lá? família crescia, tinha que ir para algum lugar. Aí nós viemos para São Paulo. Que legal. E aí, como é que se tornou a grande mudança? Você cresceu em São Paulo para se adaptar, né? Quer dizer, Perfeito. eu não sei se sua família era rica ou não era, Aham, porque São Paulo não é fácil, né? São Paulo é uma adaptação incrível aqui. aham, E aí você foi para esse mundo executivo. Conta um pouquinho dessa sua de Sabino para cá. é isso. Então, a vinda para cá também, isso me orgulha muito do meu pai, minha mãe, porque vir para cá sendo quase que um imigrante, né? Porque nós viemos para cá, meu pai, minha mãe veio para cá e minha irmã, Uhum. sem nenhuma formação, meu pai na época, né? Então veio para cá, teve um familiar nosso, uma tia que nos ajudou a hospedando numa casa pequena, que era 2 cômodos só, para que a gente iniciasse a vida. E meu pai iniciou aqui não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhuma formação, era um sitiante, né? Trabalhava na lavoura, no caso. E aí veio para cá e teve que arrumar um emprego. O que tinha no momento era o emprego que ele podia, o que ele podia contribuir. Então, assim, somos uma família muito humilde, né? E graças a Deus, assim, como de passo a passo. Então, meu pai começou a trabalhar numa empresa que chama CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Eu também trabalhei lá com 14 anos. Mas, assim, passo a passo. Depois saí da casa da minha tia. Meu pai comprou um terreno aqui em Santo André. Acho que muitos devem conhecer Santo André, aqui na Grande São Na Grande Paulo. São Paulo, certo? Também comprou um terreno, construiu um cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos. E aí a família foi se estabelecendo. Mas muito me orgulho da história dos meus pais, de Ah, começar bacana, dessa cara. forma, Isso é. humilde. Isso eu trago comigo, não só eu, mas as minhas irmãs também, trago conosco assim, dessa forma. Todos ficaram em São Paulo. Todos ficaram em São Paulo, a minha família inteira ainda mora em Santo André. A minha família do meu lado, da minha esposa, também moram todos lá. Eu mudei para São Paulo há 12 anos atrás, Ah, isso é bem recente. isso, muito em função do trânsito, porque eu já não aguentava mais esse dia a dia. Meus filhos também. Uhum. Eu sou casado com a Cláudia e tenho 2 filhos, que é o Oi, dona Bruno e o Cláudia. Ricardo. E o Bruno, que é casado com a Juliana, tem um neto, que é o Olavo. Que gostoso. E final desse ano aqui vai vir o segundo neto também, vai ser o irmão do Olavo, Já sabe. que vai ser o Bento. Então ele deve nascer entre final do ano e começo do ano. Que bacana. E me fala agora, desse menino que veio da roça, foi criado
brincou de rolemã, fez um monte de coisa que toda molecada faz aqui, Aham, né, da nossa geração, que fizemos isso muito aí. parecido. Como é que foi a sua experiência tendo toda essa bagagem, essa construção de conceitos, né, Uhum. essa personalidade, começar o mundo da corporativo? Acho que eu tive uma infância, acho que para a geração dos prateados aqui, acho que todos tiveram todas as brincadeiras possíveis, entendeu? Carrinho de rolemã, balão, fubeca, enfim, acho que foi uma recheada de atividades aí. E na cidade que nós morávamos aqui em Santo André, é, eu tinha, ó, até citando aqui o nome da minha família aqui, meu pai José Crespo, infelizmente nos deixou há alguns anos, minha mãe Catarina, minha irmã Elisete e minha irmã Andréa, todos moram lá. E assim, na cidade que nós morávamos aqui em Santo André, também assim, foi uma infância que nós pudemos compartilhar na época aí todas as atividades, né, e brincadeiras que crianças na época, desde jogar bola, como citei, jogar bola, futebol, fubeca, balão, Carrinho de pipa, rolemã, carrinho de rolemã. é bom E demais. dentre todos aqui, o que eu mais gostava era a pipa, né? Porque eu adorava fazer pipa. Com cerol, não, né? Não, 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 nem Tá. venha com cerol. E E aí você foi trabalhar em empresas multinacionais. é, Fala um pouquinho dessa sua experiência. Claro, já falamos da sua aham, infância, fantástica. aham, Quem não curtiu isso, muitos dos nossos filhos não têm ideia dessa vida que nós tivemos, foi maravilhosa. Nós não perdimos tempo com o computador. Não que o computador, os celulares não sejam úteis hoje, são muito, para aham. nós também são. Mas essa vida que a gente teve é maravilhosa. É isso aí. E aí você foi para esse grande mundo corporativo. Como é que você foi para lá? Então, a minha carreira, eu comecei a trabalhar muito cedo, também com 14 anos, eu fiz o Senai, é, e, e a minha primeira graduação no Senai com 14 anos, eu fui como aprendiz de eletricista, minha primeira graduação. Aí depois eu fiz o curso técnico, eletrônico, e como todo bom técnico, sonha ser engenheiro. Então, assim, eu fiz engenharia também, e na engenharia eu trabalhei muitos anos na Philips, né? Então, Que legal. trabalhei na Philips durante muitos anos. Foram 13 anos que eu trabalhei na Philips Como engenheiro. como engenheiro. Então, eu me imaginava que seria um engenheiro perpétuo, né? Só trabalhando com engenharia, desenvolvimento de Você fez software, aonde? hardware. Chama FESP, né? Faculdade de Engenharia São Paulo. E imaginava que ia ser engenheiro a vida inteira. Mas em 91, a Philips, no qual eu trabalhava, todos que trabalhavam no CPD, que é um nome incomum hoje, que é o Centro de Processamento de Dados, né? Não tem. Hoje fala assim data center e muitos até já não olha nem data center, olha só cloud, enfim. É. Mas eu trabalhei muito tempo no É o CPD. início, né, de tudo. Exatamente. E no CPD nós éramos um grupo que cuidava exclusivamente da Philips. Só que em 91 a Philips ela criou uma empresa, todo esse time que fazia parte do CPD foi movido para uma empresa chamada Origin. Então, assim, o objetivo era que todos esses 200 pessoas, né, profissionais que trabalhavam na Philips até então se tornaram Origin e a partir daí esse grupo ia prestar serviço para o mercado. Então, assim, Terceirizar serviço. nós saímos de dentro de uma empresa que era a Philips, né, e fomos colocados para poder prestar serviço para a Philips e para o mercado, né? Que bacana. Então, meu papel na época, eu era técnico comercial. Então, assim, você tinha que vender e depois voltar para voltar fazer a lição de entregar. casa. Exatamente. E aí eu fiquei na empresa durante um período e aí eu aprendi ou me identifiquei muito mais e não só fazer a parte de entrega do serviço específico, mas de vender, de gerar, de construir novos negócios, né? Bacana. E Quanto aí tempo você ficou nessa função ou nessa na, empresa? na Philips eu fiquei, na Origin no caso, foram 8 anos, 8 anos, não? 8 anos na Origin. E depois eu fui convidado para entrar numa outra empresa, chama-se CPM, hoje é CPM Brax, hoje nem é CPM Brax mais, hoje é Capgemini. A Capgemini? É. Que legal. Aí eu fiquei durante 4 anos, também 5 anos eu fiquei na empresa. Mas não fazendo a mesma coisa que na primeira empresa lá da Philips. A minha atividade era mais desenvolvimento de negócios, tá. né? É mais um diretor comercial. Porque como eu comentei, assim, eu me identifiquei muito mais em estar em contato com
com clientes, com pessoas e Fazer o front e a venda. exatamente. Então me identifiquei mais em ser a pessoa mais de negócio do que propriamente a pessoa de entrega. Entendi. E isso foi isso dentre os momentos que mudaram minha carreira, acho que esse foi um momento chave, porque eu entendi que eu já me descolei um pouco mais de ser um engenheiro para ser um profissional para desenvolver negócios. Seria um cara comercial e atendimento. Exatamente. E E a, isso me atraiu muito mais e eu me identifiquei. E foi e a partir disso, você vê todas as empresas que você passou, foi... exatamente. Em 2005 teve um ponto interessante que eu trabalhava até então o nome era CPM. E em 2005 um headhunter me chamou para que estava vindo para o Brasil uma empresa indiana para o Brasil para se estabelecer aqui. Só que eles queriam um executivo para não só desenvolver o negócio, mas abrir a operação da empresa aqui no sempre Brasil. na área de tecnologia. Sempre tecnologia. Tá. E na época o nome da empresa é Satya, que na época era uma das gigantes indianas. Que legal. Ela queria vir para o Brasil e o headhunter me convidou para abrir a operação do zero. Você montou a operação Do zero. E aí quando eu comuniquei internamente lá na época na CPM que eu tinha sido convidado e tinha aceitado o convite, o espanto até então o que era o meu imediato, o vice-presidente no qual me reportava e também o presidente da empresa, quando eu falei que eu estava saindo da companhia para assumir um desafio para ser na época o nome era um country manager dessa empresa indiana. E eles me questionaram, falaram assim, mas por que você vai... você está tão bem aqui, está 7 anos conosco, tem um time grande, eu tinha grandes clientes que eu era responsável, mais um time que eu tinha um time de vendas, pré-venda, enfim. E a pergunta dele foi, pô, você conhece alguém da Índia? Eu falei, não. Você já esteve na Índia? Eu falei, não. Você sabe que o inglês do indiano é diferente? Eu falei, Normal, sei, né? mas o meu também não é muito bom na época, enfim, né? Eles também não sabem o meu. Então, eu até brinquei com ele, falei assim, por essa série de nãos, né? Não conheço, nunca tive, não conheço a pessoa, não conheci a empresa. Foi por causa desse monte de nãos que eu aceitei. Porque para mim era um desafio, tipo, total, né? conhecer uma nova empresa, uma nova cultura, né? E eu outros buscava, valores, né? eu buscava uma carreira internacional, né? Uma carreira onde eu pudesse conhecer outras culturas, E de outros lá para cá países. alavancou essa mudança toda? Eu acho que foi um marco, porque até então, antes de ingressar na Satya, eu era um diretor comercial na CPM, né? E a partir daquele momento, eu era o country manager de uma empresa indiana que iria se estabelecer no Brasil. Então, acho que esse foi um dos marcos da minha carreira, né? Assumir esse desafio. Bacana. E não foi fácil, porque você começar uma operação do zero, do zero mesmo. Montar o CNPJ da empresa, buscar negócios para a empresa aqui, estruturar um time de venda, estruturar um time comercial. Não é fácil, né? Foram 4 anos que eu Bacana. fiquei nessa operação. E de tudo, você falou família, você tem... Qual foi o maior desafio ou o momento mais difícil? Você falou, nossa, eu preciso tomar uma decisão na minha vida agora, pessoal, profissional. Se existiu, Aham. que você acabou superando, o que você acha que foi que mais te marcou? Eu acho que uma delas foi essa, né, de assumir um desafio, sair de uma zona de conforto, né, de você, porque na época eu já era casado com a Cláudia, tinha 2 filhos pequenos, né, eles tinham 10 anos. Mas com 40 anos, 40 e pouco é mais fácil, né? Mas assim, aí você olha e fala assim, pô, eu tô saindo de uma posição confortável e eu tô assim, eu era o único salário da família, né? Então, assim, 2 filhos pequenos, né? Assumir outro desafio e é uma coisa que eu tenho muito em mim, assim, né? O momento que você toma uma decisão na vida, essa foi uma delas importante, você tem que tomar uma decisão na vida e não olhar para trás. Tem que tomar uma decisão, olhar para frente e falar assim, isso vai dar certo. Eu vou botar toda a minha E energia. deu? Deu super certo. Então, o resto vale tudo. E deu super certo e a operação foi um sucesso durante 4 anos. Em seguida, eu teve o convite de uma outra indiana que também queria se estabelecer no Brasil. Bacana. E ele queria usar o meu expertise aí Claro, de ter
Inclusive a conheci relação com eles, a né? cultura com indiana, É. então assim abriu uma outra operação de uma outra indiana, chama-se HCL, que está no Brasil hoje. E aí também foi o aprendizado da primeira indiana Foi somando. foi E agora me fala, depois de 50, como é que você enxerga a vida e o trabalho? Quando chegou nos 50, como é que você enxergou? Poxa vida, como é que é a minha vida pessoal, meu trabalho daqui para frente? Como é é. que você enxergou essa passagem dos 50 anos? Então assim, para mim, eu fiquei nessa segunda indiana, HCL, até eu estava com 53 anos, né? Eu estava com 53 anos e foi até engraçado. Eu estava com 53 anos e foi até no dia seguinte do Réveillon, no dia 2 precisamente daquele ano, e foi de 2012. Estava andando com a minha esposa na praia, assim, e falei, Cláudia, puxa vida, já estou há 8 anos, 9 anos trabalhando com empresas indianas, né? E era cansativo, viagem e tudo mais, né? E andando assim, falei, poxa, que estava na hora de eu dar uma, né, mudar um pouco, né? Porque é desgastante, E você viagem e tinha tudo mais ou mais. menos 50, 50? 52, 53 anos, precisamente. E aí, porque muitas vezes você viaja muito e você perde muitos eventos de família e se Com distancia da certeza. família, enfim, né? E foi muito engraçado. Isso foi naquele janeiro de 2012, quando foi fevereiro de 2012, um headhunter me chamou Outro? para assumir a posição de presidente de uma empresa alemã, que é a T-Systems, né? E aí aceitei o convite, aconteceu, deu tudo certo. E quando foi junho daquele ano, eu estava com 53 anos, assumi a posição de presidente da T-Systems, que é uma empresa do grupo da Deutsche Telekom, né? Que legal. E eu fiquei lá até completar praticamente meus 60 anos, né? Eu completei 60 anos, estava como presidente dessa empresa T-Systems, né? E aí você parou depois disso ou não? Não, não. Porque você tem um discurso que é muito interessante. Eu continuo sempre jovem porque eu estou sempre ativo. Acho super legal. E é isso mesmo, cara. É que fala assim, jovem há mais tempo, né? Jovem há mais É tempo. Eu jovem há sempre mais falo tempo. isso. Jovem há mais tempo. E aí eu fiquei na T-Systems até, eu estava com 60 anos, e aí depois da T-Systems também com 60, então sempre vem aquele ponto, puta, acho que é hora de parar, ou sei, mas deve haver uma oportunidade interessante para trabalhar na Oi, né? Eu fiquei 2 anos num projeto na Oi, também interessante, aos 62 anos. Aí com 63, a Accenture, que é uma consultoria internacional, me chamou para também fazer parte do time numa atividade específica lá para desenvolvimento de novos negócios, Que né? bacana. E Só empresa pequena. exatamente. Aí o ano passado, precisamente, falei assim, puta, vamos, aí Parar. eu saí da Century o ano retrasado, o ano retrasado. Aí fiquei o ano passado Só jogando tênis. jogando muito tênis, viajei bastante, adoro acompanhar torneio de tênis. Que E legal. hoje, com 66 anos, esse ano com 66 anos, a Century ela tem uma joint venture com a Microsoft, e a empresa chama-se Avanade. Essa empresinha Microsoft é É pequenininha. pequenininha, né? É, E aí, em julho desse ano, eu retornei no grupo Accenture aqui, né? que Accenture. bacana. Então, hoje eu faço parte como diretor executivo aqui na Avanade, que é a joint venture entre a Accenture e Microsoft. Bom, e vai continuar assim um bom tempo. Ainda mais jogando um tênis meia boca, né? Como você joga, você vai jogar. É bacana. O cara é um esportista dedicado, é muito bacana. Não, eu adoro. Manda uma mensagem agora para encerrar para os homens de prata e as mulheres de prata. Bom, assim, antes de mais nada aqui, mais uma vez, Cuca, agradeço pelo convite de dividir um Imagina. pouco da minha história com vocês, né? Eu acho que assim, o Cuca até ele fala muito assim para eventos assim, qual que é a melhor idade, né? Pra gente. Se essa é a melhor idade que nós estamos vivendo hoje, eu com 66, você está com 65. Não cheguei aos 60 ainda. 65. Mas assim, eu tenho em mim assim que acho que todas as fases, toda a idade são ricas em algo que a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Então, como todos aqui já foram jovens, né? A gente brinca jovem há mais tempo. Eu procuro sempre aproveitar o melhor de cada idade que nós estamos vivendo, né? Que bacana. Eu falar assim pelo momento hoje, assim, estou casado, 2 filhos, né? E meu filho mais velho que é o Bruno, que tem um neto, né? Que é o Olavo, e com a Juliana, minha nora. Então, assim, é um momento ímpar também curtir o neto. E daqui a pouco vem o segundo neto, então.
Então, assim, é difícil você falar assim, qual que é a sua melhor idade. Para mim, assim, a idade atual é curtir ela da melhor forma e seguir em frente. Viver um dia de cada vez. É isso aí. Antes de terminar, você já ganhou muito no nosso almoço, ele vai no nosso almoço, ele ganha sempre tudo. Então, agora, oficialmente, da Água Ah, Prata, uma lembrancinha que você conhece, as tônicas. obrigado. Queria fazer um agradecimento especial novamente a quem colabora, que gentilmente cede seus espaços. Depois a gente vai falar um pouquinho também o que vocês conseguem entender no mercado de tecnologia através da Ecolabora. Então, obrigado mais uma vez a todo mundo, Água Prata. Forte abraço, Edivaldo. Fica com Deus, obrigado Obrigado, pela Cuca, sua pelo. paciência. Um abraço a todos, Homens de Prata, uma geração de valor.